Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto, professor titular do Programa de Engenharia Química da COP da Universidade Federal do Rio de Janeiro, falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência, sobre aspectos do dia a dia da pesquisa que se faz nos institutos de pesquisa e nas universidades brasileiras. No vídeo de hoje, a gente aborda algumas questões associadas ao direito de estudar. Com frequência, quando a gente fala sobre estudo e ensino de qualidade, é levantado o argumento de que não necessariamente os governos deveriam prover condições de estudo para todos os cidadãos, porque algumas das atividades executadas na sociedade não demandam um conjunto de habilidades ou de conhecimentos muito extenso. Eu digo desde já que o direito à educação de qualidade é um direito universal do ser humano e que, portanto, todos os governos têm que prover condições para que todos os cidadãos estudem e tenham acesso a ensino de qualidade. Dito isso, vamos voltar ao argumento original que tem sido usado com muita frequência por governos conservadores para que sejam propostas políticas públicas na área de educação que restringem, de alguma maneira, o acesso da população ao ensino de qualidade. Se a gente admitir que esse argumento está correto e que, portanto, o Estado precisa, de forma autoritária, separar os seus cidadãos em dois conjuntos, um que tem o direito de estudar e outro que não tem o direito de estudar, seríamos obrigados necessariamente a discutir que critérios deveriam ser utilizados para separar esses dois conjuntos de indivíduos. Um primeiro critério que poderia ser usado seria o critério da capacidade, que associaria alguns indivíduos à capacidade intelectual para absorver conhecimentos a eles apresentados, enquanto outros indivíduos não teriam essa mesma capacidade. Obviamente, esse argumento autoritário e segregacionista não está baseado em qualquer estudo científico ou pesquisa que tenha sido feita jamais em qualquer momento da humanidade. Todos os indivíduos são igualmente capazes de absorver conhecimentos e aprender, respeitadas, obviamente, suas vocações e seus interesses individuais. Portanto, esse argumento segregacionista não pode ser levado adiante de maneira séria. Um segundo argumento que poderia ser usado é uma espécie de argumento do direito divino, ou seja, que alguns indivíduos, por alguma razão, teriam o direito natural ao acesso à educação, enquanto outros não teriam o mesmo direito. Seria como se a sociedade estivesse organizada em castas, em que esse direito seria outorgado ao indivíduo por algum tipo de governante em exercício. Obviamente, nenhuma mente democrata saudável vai considerar e vai levar a sério esse tipo de argumentação, uma vez mais autoritária, segregacionista e sem qualquer fundamento científico que possa dar suporte. Portanto, poderíamos avançar e falar sobre um terceiro tipo de critério ou argumento, que poderia ser o argumento do tipo meritocrático, que admitiria que deveria existir algum filtro a que as pessoas deveriam se submeter durante a seleção dos indivíduos que teriam direito à educação de qualidade, enquanto outros, por não serem aprovados no filtro, perderiam esse direito. Esse argumento, de alguma maneira, ou esse critério, de alguma forma, já é usado por instituições para fazer seleção de estudantes e seleção de indivíduos que serão admitidos para uma determinada atividade educacional. Esse argumento não deve ser confundido, o filtro usado por uma instituição, com um filtro usado por todo o Estado para condenar para todo sempre uma parcela da população à falta de oportunidade de estudar. É completamente diferente executar uma prova para entrar numa universidade com executar uma prova para ser condenado pelo resto da vida a não mais estudar. Isso não faz qualquer sentido.
Além disso, é inegável que esse argumento meritocrático favorece as pessoas mais ricas e, necessariamente, aos filhos das famílias mais ricas que têm acesso a ensino de qualidade particular desde o início da vida educacional. E, portanto, o critério meritocrático, que para muitos pode parecer justo, ele, na verdade, posterga e ele pereniza as injustiças sociais. A melhor forma de resolver esse tema é eliminando o filtro e dando acesso a todos os indivíduos que queiram estudar a ensino de qualidade. Um quarto tipo de argumento, e possivelmente o que é usado com mais frequência, é o argumento mercadológico. É aquele que diz que o mercado não conseguiria absorver pessoas que estudaram em quantidade muito grande. Ele normalmente vem acompanhado de uma frase do tipo: ah, eu conheci a pessoa tal que era formada em tal profissão e que não consegue colocação no mercado de trabalho e hoje executa atividade que não requer atividades muito mais simples e que não requerem um conjunto de conhecimentos e que foram adquiridos por aquele indivíduo. No entanto, esse argumento também é falacioso por vários aspectos. Aspecto número 1. Esse argumento ignora o fato de que a economia é dinâmica e que o fato de uma pessoa estar executando uma atividade que exige a demanda dela pouco em relação ao conjunto de conhecimentos que ela desenvolveu, não significa que daqui a pouco ela não poderá estar executando na plenitude o conjunto de habilidades que foram desenvolvidas. Agora mesmo no Brasil vivemos uma crise econômica profunda, mas há poucos anos atrás vivemos um período em que houve o menor desemprego da história republicana do Brasil. Portanto, a situação não é necessariamente perene e, portanto, esse argumento peca por esse lado. Um segundo fato que não pode ser ignorado é que, mesmo admitindo-se que um conjunto de habilidades não encontra posição no mercado num determinado momento, é óbvio que o sujeito que estudou vários aspectos e desenvolveu várias habilidades está muito mais bem preparado para executar várias ações do que um sujeito que desenvolveu uma única habilidade e que, portanto, é refém daquela atividade ou daquele pequeno conjunto de conhecimentos que foram adquiridos. Portanto, aqui de novo, aparece um erro, porque o indivíduo que estudou certamente tem condições de executar um conjunto de atividades muito mais ampla e, portanto, tem muito mais mobilidade no mercado de trabalho do que um sujeito que não estudou. Tem que ser também considerado ainda que nós vivemos uma sociedade tecnológica em que o ambiente das profissões e das atividades tem mudado com extrema velocidade, o que impõe não acesso ao ensino público e ao ensino de qualidade num determinado momento da vida, mas durante toda a vida. Você vai encontrar aqui embaixo alguns links que falam sobre profissões que desapareceram e o mercado de trabalho e a sociedade está numa modificação e numa mudança continuada. E, portanto, não é necessário ter acesso ao ensino apenas em um período da vida do cidadão, mas durante toda a vida do cidadão. E isso é bom, inclusive, para a própria sociedade, porque com frequência vemos discussões, normalmente de caráter político, em que é necessário defender um determinado conjunto de trabalhadores, porque, em função do desaparecimento ou da perda de importância de uma determinada atividade, um conjunto de pessoas que não desenvolveu outro conjunto de habilidades se vê desamparada e, portanto, nesse momento precisa do apoio da sociedade e do Estado para que revolucionem suas próprias vidas e se preparem para executar outras atividades. Portanto, a gente vê que nesse caso, quanto maior o número de habilidades desenvolvidas pelo indivíduo, melhor é aquele indivíduo para a sociedade do ponto de vista da preocupação ou da necessidade de amparo que ele vai demandar do Estado para que ele possa subsistir.
E a gente não deve esquecer, e a gente vai voltar a isso num próximo vídeo, que a atividade empreendedora também requer muito conhecimento, porque no mundo em que nós vivemos, de caráter tecnológico, quanto mais conhecimento for embarcado nas atividades econômicas, maior é a chance de que a atividade econômica progrida, avance e continue existindo e dando frutos para o conjunto da sociedade. Portanto, por todas essas razões, a gente vê que os estados têm que prover condições para que todos os cidadãos estudem e tenham acesso a ensino de qualidade. Esse é um direito do indivíduo, direito esse que se manifesta de maneira extremamente benéfica para todo o conjunto da sociedade. E não faz nenhum sentido que o Estado estabeleça limites para que cidadãos tenham acesso ao ensino de qualidade. Trata-se de um argumento conservador, de muitas formas que se volta contra a própria sociedade e que você deve rejeitar sempre que você ouvir. Estude muito. Isso é bom para você, é bom para mim, é bom para todo mundo. Um grande abraço.